Neste mundo, as mulheres são responsáveis por lutar entre si e tomar posse de países, inclusive dos homens. Vocês devem estar se perguntando qual é a razão da dominação feminina. Simplesmente, a proporção entre homens e mulheres é desfavorável, com um homem para cada 9 mulheres. Isso deixa os homens de lado, como se fossem meras decorações. No caso das mulheres, se são poderosas ou têm um alto status, estão em alta demanda por muitos homens. Se não têm esse status, serão obrigadas a compartilhar seu homem com suas irmãs ou até mesmo com toda a comunidade. Muitos de vocês podem estar pensando, isso é o paraíso. Bem, estão certos. Eu penso mesmo, sem rodeios. No entanto, os homens neste mundo não compartilham da mesma opinião. Para eles, sentir-se excitado e feliz por estar rodeado de mulheres é algo inimaginável. Há um caso normal, que é o nosso protagonista, que renasceu nesse mundo, vindo do Japão. Isso torna impossível para ele não reagir diante de uma mulher, como veremos nessa história aqui. Capítulo 1. Me dói o jubileu. O protagonista está muito nervoso, pois está em uma audiência com a rainha. Mesmo após 2 anos desde que assumiu o feudo, não conseguiu se acostumar. Qual é a razão de seu nervosismo? A segunda princesa, da qual o protagonista é conselheiro, a princesa pede sua opinião. No entanto, o protagonista não consegue pensar em nada. Por que ele não consegue pensar em nada, vocês se perguntarão. Bem, a razão é a rainha Lancelot, uma mulher de coração frio e rosto de ferro, com 32 anos e 2 filhas. Então, o que está passando na cabeça do protagonista? Embora tenha uma expressão séria, por dentro está sofrendo, pois seu membro dói. A princesa está confusa, pois o protagonista não diz nada. A rainha, notando algo, pergunta se ele está insatisfeito e esclarece que se tiver alguma dúvida, deve expressá-la. Neste mundo onde os homens excitam mais dificilmente, o protagonista se destaca, já que esse estrangeiro de nosso mundo pensa diferente. No entanto, há um grande problema: se as pessoas perceberem isso, o protagonista será considerado um grande depravado. Então, qual era a solução do protagonista para evitar isso? Bem, muito fácil. Ele simplesmente usa um cinto de castidade de metal para preservar sua honra. Na verdade, sinto muita pena pelo protagonista. Imaginem-se em um mundo assim, incapaz de desfrutar porque seriam rotulados como loucos ou estranhos. Mas respeito o protagonista, que prefere sua honra em vez do prazer passageiro. Ele está preocupado, pois ver a rainha o estimula muito. Ele é virgem nesta vida e também foi na anterior. Ele questiona a rainha, pois não há motivo para que apenas ele e seu guarda estejam presentes na primeira batalha da princesa. Ela diz que não é necessária tanta ajuda para um simples grupo de bandidos. Isso faz com que o protagonista aperte seu punho até sangrar. Ele questiona a rainha sobre por que a primeira batalha da princesa é contra simples bandidos. Provavelmente, vocês pensarão que o protagonista está muito irritado com a rainha, pois ela subestimou a princesa e todas essas coisas. Bem, não. A verdade é que ao protagonista lhe dói o jubileu. O protagonista em sua mente estava amaldiçoando a rainha, pois ela estava exibindo seus atributos diante de uma pessoa pura como ele. Ele se acalma pensando que não pode desonrar sua falecida mãe. O protagonista quer permanecer puro até o casamento para honrar sua mãe. Esse é o meu protagonista, continue assim. Mas para poder preservar sua pureza, ele precisa passar por este calvário, já que a esse passo seu amiguinho explodirá, pelo menos um deles o fará. Rapidamente, ele pensa em uma forma de escapar dessa situação, e no final, decide usar a princesa como escudo. Imaginem o quão desesperado o protagonista está, que sua melhor ideia é usar a princesa como escudo. O protagonista reclama com a rainha sobre o tratamento muito diferente que a segunda princesa recebe em comparação com a primeira princesa. Esta última teve sua primeira batalha contra Vilendor, em vez de simples bandidos, o que fará as pessoas pensarem que a segunda princesa é uma piada. Ele termina dizendo que, pelo bem da segunda princesa, ela deve reconsiderar sua decisão. E embora pareça irritado, na verdade, ele só quer que a rainha pare de olhar para ele e permita que seu amiguinho descanse. A segunda princesa, com firmeza, diz que não se preocupe,
pois está acostumada a esse tratamento. A rainha diz que já é suficiente, pois a eliminação de bandidos também é uma tarefa importante, e pede que levantem a cabeça. Mas o protagonista se recusa, pois não suportaria ver o corpo pecaminoso da rainha. Meu Deus, só olhem para a rainha. Coloquem-se no lugar do protagonista, nem Deus poderia contar seu sofrimento. A rainha diz ao protagonista que a escute, e deixa claro que eliminar os bandidos é uma tarefa muito importante. Ela pergunta se ele menospreza os bandidos, mas o protagonista não presta atenção, pois está chegando ao seu limite. Literalmente, há sangue saindo de sua boca e nariz. O protagonista se levanta, fazendo as guardas reagirem para proteger a rainha. Lancelot diz ao protagonista para relaxar, já que o tem em alta estima. Assim, temos um vislumbre do passado do protagonista, conhecido como o Cavaleiro da Ira, e é mencionado que ele está abaixo da primeira princesa na hierarquia de comando devido a seus feitos na Batalha de Vilendor. Ele é considerado o herói da Grande Guerra, e dizem que nunca esquecerão seu serviço ao país. Mas o que mais me surpreende é como diabos ainda é virgem. O protagonista finalmente se acalmou, embora o sangue continue em seu nariz. A rainha diz que sabe o que o povo pensa de Valiere e diz para escutar atentamente. Ela deixa claro que não tem a intenção de mudar a batalha contra os bandidos, pois é um decreto real, e diz que não tem mais nada a dizer ao conselheiro da princesa. Mas logo com uma cara de estranha, ele pergunta se pode sair. A rainha permite que ele vá embora, enquanto o protagonista está feliz, pois seu amiguinho foi salvo fisicamente e moralmente. A princesa agradece ao protagonista por ser seu conselheiro, enquanto o protagonista a olha com seriedade, agradecendo mentalmente por ser plano ao contrário de sua mãe, que é a personificação da sensualidade. A princesa estava feliz, pensando que, graças ao protagonista, poderia obter dinheiro para uso militar pelo governo. Mas a rainha Lancelot estava pensando algo diferente. Depois da criação do protagonista, ela se arrependeu de tê-lo designado como conselheiro de sua filha, pois ele foi subutilizado. A expressão nos olhos do protagonista era firme, ele manteve sua honra diante da rainha e não recuou nem um passo. É estranho ver a perspectiva da rainha, pensando que o protagonista é um homem que mantém sua honra e dignidade, mesmo diante dela. Bem, nós sabemos a verdade. E a rainha não está errada, embora as coisas não sejam exatamente como ela pensa. A rainha pensa que o protagonista está irritado, pois deve estar pensando que, mesmo com seu status de herói, lhe foram atribuídos simples bandidos, e ela percebe que o protagonista é difícil de lidar, já que tem muitas realizações, o que o torna um oponente muito cuidadoso. Mas ainda assim, a batalha não mudará para a segunda princesa, pois seu objetivo é garantir o trono da primeira princesa Anastasia e fortalecer a segunda princesa seria apenas um desperdício de recursos, o que a obrigou a usar sua autoridade real. A rainha também percebeu que o protagonista sorri para sua filha da mesma maneira que seu falecido marido. A rainha pensa que o protagonista deveria estar sob o comando da primeira princesa, já que ele a trata sem segundas intenções, o que o torna fascinante, a ponto de fazê-la desejar o protagonista. A rainha se pergunta se o protagonista era amado por todos, como era seu falecido esposo, e se suas filhas se interessarão pelo protagonista da mesma forma que ela. Que inveja, digo, pobre protagonista, será difícil para ele manter sua castidade, principalmente por causa da primeira princesa, que tem um afeto anormal pelo protagonista e está irritada por ele escolher a segunda princesa em vez dela. E ela é tão perigosa que até a rainha tem medo de interferir. A rainha está preocupada, pois a primeira princesa é conhecida por seu extenso histórico de guerra, ao contrário da segunda princesa, que é uma garota comum e gentil. Para complicar ainda mais, a conselheira de Anastasia é Astarte, a terceira duquesa exterminadora, e até mesmo, é alguém que desafia o protagonista. A rainha pensa que quando as princesas lutarem pelo trono, não haverá misericórdia, e até que uma das duas vá com Deus, a luta não terminará. E, ao contrário de Anastasia e Astarte, que são gênios, Valiere é comum e sempre teve medo de sua irmã, o que preocupa a rainha. Para evitar conflitos entre as princesas, a rainha planeja separar o protagonista e Valiere antes que seu vínculo se fortaleça mais. A rainha, a fim de acalmar os ânimos da primeira princesa Anastasia, diz a Valiere que se falhar na missão dos bandidos, o protagonista não será mais seu conselheiro, e ele estará sob as ordens de Anastasia.
Mas, apesar de dizer isso, a rainha sabe que o protagonista é imparável. Valieri está em pânico, pois a situação se tornou um grande problema, e ela admite que é apenas a substituta de sua irmã, mas não pode acreditar que até ela pode perder o protagonista. Com lágrimas nos olhos, ela admite que sabia que isso poderia acontecer, mas se nega a aceita, pois ela encontrou primeiro o protagonista. Temos um flashback de 2 anos, onde vemos a segunda princesa de 12 anos falando com o protagonista de 19, que é seu conselheiro. Espera, como assim o protagonista tem 21 anos agora? Eu pensei que ele tinha uns 30, mas bem, sigamos assim. O protagonista olha para a princesa e suspira. A princesa, irritada, reclama de sua atitude e diz que está dando a ele a oportunidade de ser seu conselheiro. O protagonista responde calmamente e diz que não há benefício para ele. A princesa quebra a cabeça e finalmente encontra uma resposta. Ela diz que sabe que ele quer uma audiência com sua mãe, então ela aceita, talvez isso possa ser ainda esta semana. O protagonista ri e diz que isso parece bom. Vendo que ele não estava convencido, a princesa oferece dinheiro. O protagonista diz que não foi uma boa oferta. A princesa decide oferecer mais e diz que o deixará escolher a expedição militar para o cumprimento. E antes que ela pudesse oferecer mais, o protagonista a interrompe e pergunta por que diabos alguém tão feio e grande como ele seria querido. Ela responde com um sorriso e diz que, se participasse de um torneio, ele seria o mais forte de todos. O protagonista fica perplexo, mas simplesmente responde que não sabe, já que não pode participar desse tipo de torneio, pois é homem. A segunda princesa responde com um sorriso e diz que é melhor se darem bem, já que ambos são pessoas que não podem chegar a ser os melhores. O protagonista, com um sorriso no rosto, diz que isso soa bem e aceita ser seu conselheiro, procedendo a beijar-lhe a mão para selar o acordo. Voltamos ao presente e vemos a princesa dizendo com convicção que a única coisa que não quer é que tirem o Fausto dela, ou seja o protagonista. Capítulo 2. Lady Astarte. Fausto, nosso protagonista, está pensando em como as coisas têm sido ruins desde que se tornou conselheiro da princesa. As guerras não param, além das audiências com a rainha, que fazem suas partes íntimas sofrerem, sem contar o problema atual dos bandidos, o que o faz lamentar essa decisão. Um par de garotos vestidos como meninas o observam, falando sobre o quão musculoso ele é, algo completamente estranho neste mundo. Os garotos o criticam com comentários ofensivos. Estranhamente, a beleza neste mundo é guiada pela compleição dos homens. Os magros e pequenos são considerados fofos, enquanto os robustos e musculosos são vistos como uma aberração, algo completamente horrível para a sociedade. O protagonista já está cansado de tudo ao seu redor, sendo insultado, tendo que lidar com a rainha sexy e suportar a dor nas partes. Ele só está esperando pelo dia em que possa se casar e viver em um lugar tranquilo. Mas vamos aprender um pouco mais sobre o passado do protagonista. Fausto é reencarnado, mas não apareceu aqui como adulto, ele cresceu desde pequeno. Nasceu de uma mulher realmente estranha, cujo marido morreu logo após seu nascimento. Sua família toda dizia para ela arranjar outro marido, mas ela nunca o fez, pois amava e respeitava seu falecido esposo. Apesar da pressão familiar, que queriam uma sucessora para a família, pois relembrando, nesse mundo as mulheres são as dominantes, nesse mundo, ser um homem era o pior que se poderia ser. Mesmo assim, ela decidiu treinar seu único filho, Fausto, com ensinamentos e técnicas de luta exclusivas para mulheres, tornando sua infância bastante difícil. Ele teve que se adaptar a este novo mundo, treinando e estudando quase todos os dias. Essa era sua rotina matinal diária. Fausto, apesar de tudo, não estava ciente da diferença entre homens e mulheres, porque sua mãe nunca quis falar sobre isso. Obviamente, mais cedo ou mais tarde, ele teria que descobrir. Decidiu deixar sua cidade para se tornar um lutador, percebendo que era o único rapaz lutador neste mundo. Pouco depois, sua mãe ficou doente, passando por seus últimos momentos. Apesar do seu estado decadente, ela sempre priorizou o treinamento de Fausto, não querendo que ele sofresse neste mundo terrível e desigual.
Quando Fausto finalmente completou 20 anos e estava fisicamente pronto para viver por conta própria, sua mãe finalmente permitiu que a doença a derrotasse, pois seu objetivo foi alcançado. A doença a dominou completamente, fazendo-a morrer em uma idade bastante jovem, apenas 35 anos, quando ocorreu o fatídico evento. Nesse momento, Fausto percebeu a verdade que sua mãe escondia. Ela não queria se casar novamente para ter outra filha por herança, porque amava Fausto desde o momento em que nasceu até o último segundo de sua vida, amando com todo o coração. Por isso, ele poderia aceitar críticas sobre seu corpo, sua aparência física, até sobre ele mesmo, mas se zombassem de sua mãe, teriam cruzado a linha. O que esses garotos fizeram? Fausto os intimida, eles se encolhem e se escondem. Dizendo serem parte do conselho do sucessor do trono, Fausto parece não se importar com isso, determinado a puni-los espetando seus dedos nos narizes das garotas até romperem os vasos sanguíneos e sangrarem. Ao fazer isso, ele realmente se esquece de que, devido à sua aparência, está diante de um garoto. Nesse momento chega Astarte, encontrando uma cena delicada. Claro, ela fica chateada porque eram seus subordinados pessoais. Lembremos que os garotos não são uma mercadoria barata neste mundo, então ela pergunta por que Fausto os atacou do nada. Os garotos mentem, dizendo que não fizeram nada de errado e que Fausto os atacou de repente. Astarte pede a Fausto para sair, mas um dos garotos aproveita para zombar novamente, dizendo que com certeza, que sua mãe o adotou de algum país inimigo. Astarte o escuta e agora ela entende tudo. Foram eles que insultaram o protagonista em primeiro lugar, ficando irritada com os garotos por terem feito coisas tão estúpidas. Ela mesma os pune chutando um deles, que certamente mataria qualquer um, pois Astarte é conhecida por não ter compaixão por ninguém, seja homem ou mulher, sendo uma das mais ferozes no campo de batalha. Ela se desculpa pessoalmente com Fausto pela grosseria de seus subordinados, estando disposta a receber qualquer punição de Fausto. Nosso herói a perdoa, pois eles são companheiros de batalha há muito tempo, considerando-a uma boa amiga. Fausto gosta dela maravilhosamente porque sente que sua personalidade combina com a dele. Há apenas um pequeno problema com Astarte, ela sempre o coloca em situações estranhas sexualmente, apalpando-o sempre que surge uma oportunidade. Ela diz a ele para não se preocupar, pois aprendeu a se comportar, sabendo que não deveria fazer isso em público, pois seria considerado assédio sexual. Aproveitando o fato de estarem sozinhos, ela o apalpa, agora. Embora Fausto esteja certo, isso é assédio sexual em qualquer situação. Astarte tem uma forte atração por traseiros de todas as formas e tamanhos, mas o de Fausto lhe encanta demais, tanto que propõe devolver o que é dele para que agora possam fazer o que quiserem sem preocupações. Nosso protagonista, todo macho alfa, tenta resistir porque gostaria de se casar ainda com sua castidade pura, até que Astarte não vê problema, pois está disposta a se casar se ele desejar. Fausto está preocupado com onde ficaria sua herança se fizerem isso. Ela não desiste, propõe apenas serem amantes, e se ela tiver o filho de Fausto, ele herdaria seu território, assim não pertencendo mais à família Astarte. Fausto começa a considerar seriamente, não seria uma má ideia ter um filho e continuar herdando seus territórios. O único problema que o preocupa de certa forma é a crítica social. Ela continua provocando, dizendo que é completamente virgem e está disposta a dar a Fausto sua primeira vez. Nosso protagonista tem tanta sorte que até Astarte está disposta a pagar a ele para deixá-lo fazer o que quiser, embora, é claro, nosso protagonista pense que deveria ser ele quem paga, porque Astarte não é feia de jeito nenhum. Ela é uma beleza onde quer que você a veja. Fausto estava prestes a aceitar, prestes a cair em tentação, pensando seriamente que essa era uma boa ideia, porque ele suportou a dor nas partes íntimas por muito tempo. Astarte está prestes a triunfar, pois terá o homem que ama, até que, tarde demais, eles foram interrompidos por ninguém menos que a primeira sucessora ao trono, a filha da rainha, Anastasia. Ela chega repreendendo sua conselheira, já que ela estava prestes a roubar o homem que ela ama diante de seus olhos. A princesa está morta de ciúmes porque não quer permitir que esse relacionamento aconteça, fazendo com que a família real nunca aceite a união dessas duas pessoas por qualquer motivo. Ela repreende Fausto porque ele também deve recusar esse tipo de propostas indecentes, aproveitando este momento para pedir a ele que desista de ser conselheiro de sua irmã e se junte à sua facção.
Mas Fausto recusa imediatamente. Ele sabe que não há chance para sua princesa assumir o trono, mas ainda assim ele ficará ao lado dela. Tudo isso por causa do carinho que ele tem, e porque Fausto também tem seus verdadeiros sentimentos. Anastasia o entende completamente porque isso é uma das coisas que ela ama no protagonista. Fausto é um homem verdadeiramente livre que expressa seus sentimentos sem medo, percebendo quanto ela está apaixonada por ele, já que ele foi seu primeiro amor desde que era uma menina. Ambas as garotas saem, mas não antes de incentivá-lo a enfrentar a batalha que se aproxima contra os bandidos, e sozinhas essas duas garotas começam a discutir o que acontecerá com Fausto, já que ambas o querem. Anastasia planeja forçá-lo a se casar com ela quando se tornar rainha, mas Astarte diz que dessa forma Fausto nunca a amara de verdade, apenas estaria ao lado dela criando uma mentira completa. Anastasia fica chateada porque Astarte é muito insistente, quase a forçando a desistir de seu primeiro amor. Mas Astarte não é estúpida, ela propõe algo melhor, e se elas compartilhassem? Bem, neste mundo isso não é visto com maus olhos, pelo menos não na classe baixa, mas para Anastasia é uma ideia um tanto retorcida, porque as garotas nobres geralmente não compartilham um homem, mas Astarte conhece os pontos fracos de sua rainha, perguntando que se apenas isso irá impedir ela de ter o homem que ama, fazendo ela corar. Bem, ela realmente quer estar com ele, mas por enquanto não quer falar sobre isso. Bem, ele terá um grande fardo enfrentando a grande batalha contra os bandidos, aceitando a proposta maluca de Astarte. Assim que a batalha terminar, essas duas mulheres loucas compartilharão Fausto. Pelos céus, Fausto, você é um homem de sorte. Capítulo 3. Para nada popular. Passaram-se alguns dias e uma garota misteriosa chegou aos aposentos do Senhor Fausto, que, aliás, é uma mansão muito luxuosa. A garota é conhecida como Ingrid. Aparentemente, Fausto já estava esperando por ela, e ela ainda está surpresa com a enorme casa que Fausto tem sob seu comando. Aparentemente, foi a rainha quem deu a ela esta bela mansão. Bem, Fausto é um cara de sorte neste mundo. Ingrid, provedora para um nobre como o Sr. Fausto, trabalha em uma empresa que até fornecia para a mãe de Fausto, então ela conhece a família através das gerações. Fausto a recebe. O negócio de Ingrid não é tão grande, mas ela acredita que, se conquistar a confiança de Fausto, pode subir muito. Ingrid é responsável pelos pedidos de combate de Fausto, afiando suas espadas e cuidando de seu equipamento. Desta vez, Fausto fez um pedido especial, pedindo a ela para manter segredo. Bem, é algo bastante especial. Ele pede que ela ajuste o seu cinto de castidade, pois o atual lhe causa muita dor devido ao tamanho pequeno, precisando de um maior. Que titã é Fausto? Ingrid diz a ele que não pode mudar o tamanho. Infelizmente, essa não é uma opção para Fausto. A qualquer momento o cinto pode explodir, ou pior ainda, sua coisinha pode se acostumar a ficar trancada e nunca mais parar. Ingrid fica curiosa. Por que ele fica de pé em público? Bem, isso não é algo normal neste mundo. Fausto está cansado de explicar isso para todas as garotas, mas seu serviçal explica a Ingrid que os homens tendem a ter essas coisas quase o tempo todo, é só que os outros não notam tanto quanto Fausto. Ele pede a Ingrid para conseguir um cinto maior para ele. Ingrid muda de assunto porque parece que há rumores de que até mesmo Astarte quer sair com ele, sendo séria para Fausto. Isso é apenas uma brincadeira de amizade entre parceiros de combate, mas mesmo se não fosse, ele não teria pensado em aceitar. Bem, ele acredita que Astarte um dia encontrará um homem digno de estar ao seu lado, e ele não quer ter problemas no futuro por ser amante dela. Além disso, Fausto está animado com a ideia de um dia conseguir uma esposa e viver em paz ao lado dela. No entanto, ele não se considera popular entre as garotas. Ingrid é muito observadora, ela sabe que Fausto é popular entre as garotas, mesmo que ele diga o contrário. Ela também suspeita que Astarte está interessada seriamente em Fausto, então ela pensa que não conseguiria ninguém além dele. Ela também suspeita que o fato de a rainha ter dado a ele uma mansão enorme deve significar que alguém da família real está interessado nele. Nosso protagonista interrompe os pensamentos de Ingrid. Ela se desculpa por sua impolidez, voltando ao tópico principal.
Parece que será impossível fazer um cinto de castidade maior sem que seja muito perceptível, então a única solução será aguentar um pouco mais, pelo menos até ele se casar. Sua assistente propõe que ele peça a sua princesa para conseguir para ele uma boa esposa. Mas, como ela está interessada nele, obviamente, sua assistente nunca fará isso. Sua ajudante já está cansada de estar na capital, e, portanto, ela pede a Fausto que apenas escolha alguém e retornem para seu território. Inclusive ela lança algumas indiretas, para que ele possa escolher ela, pois não se importam se são pessoas de alto status. Ela também sugere que ele tenha as guardas gosta de princesa à sua disposição. Mas ele não está interessado em nenhuma guarda da princesa, pois elas não têm lealdade à família real, nem orgulho como nobreza, pessoas que só buscam satisfazer seus humildes desejos, deixando a entender que são pessoas com pouco conhecimento. Mudando de cena, vemos a princesa recebendo a visita de uma pessoa, Zabine, uma de suas subordinadas, a qual está pedindo fundos para abrir um bordel. Zabine, a garota que queria abrir um bordel, é a capitã da guarda imperial da segunda princesa, uma garota que ama a violência e prefere resolver as coisas com golpes antes de falar. Apesar de sua atitude ríspida, ela pertence à classe nobre. Ela conduziu uma investigação em sua unidade, percebendo que a maioria de suas garotas são virgens, algo que a preocupa muito porque a batalha contra os bandidos está prestes a acontecer. Ela não quer que suas garotas morram virgens. Por isso, ela quer abrir um bordel com todo o seu coração. Obviamente, a princesa rejeita. Vamos lembrar que ela tem um orçamento limitado de sua mãe e não pode se dar ao luxo de abrir qualquer coisa que queira. A ríspida Zabine começa a chorar, porque não quer morrer virgem, assim como suas companheiras. Ela também tem o sonho de deixar descendência neste mundo. A princesa tenta animá-la dizendo que ela também é virgem, dando-lhe incentivo para sobreviver à grande guerra que se aproxima e assim ambas poderem viver a vida delas depois disso. Mas Zabine faz uma desculpa dizendo que ambas podem ir até a um bordel. A princesa a rejeita, puxando-a e dizendo para ela seguir sozinha, quase a despindo no local. Zabine chora novamente, pois a princesa não ajuda muito. Elas mal têm o suficiente para viver, então não poderiam pagar um homem, mesmo que quisessem. A princesa diz que isso não é desculpa porque elas fazem parte da nobreza. E se elas quisessem já teriam arrumado até mesmo um plebeu entre todas as suas companheiras e poderiam compartilhar, mas ela não gosta da ideia, pois faz parte da nobreza e isso seria mal visto. A princesa não entende isso. Como ela não pode namorar um plebeu, mas pode contratar um serviço? Essas garotas são loucas. A princesa está cansada, chegando ao ponto de desejar a morte de todos os seus soldados, que a desapontam muito com tamanha estupidez de seus cavaleiros. Ela sabe que sua mãe designou os piores dos piores para ela, mas ela precisa aguentar pelo menos um pouco mais. Ela está preocupada com a possibilidade de perder Fausto, porque se perder a grande guerra, estará perdida no final. Ela não quer que isso aconteça por nada neste mundo. Zabine chora sem parar, pois ela depende do trabalho do cavaleiro porque não tem para onde ir, implorando para conseguir ficar nesse emprego mesmo que por um pouco mais de tempo. A princesa se identifica um pouco com isso, afinal, praticamente foi abandonada por sua própria mãe. Ninguém sabe o que vai acontecer na Grande Guerra, pois enfrentarão bandidos, muitas pessoas podem morrer, mas eles precisam dar tudo para evitar isso. Para tentar animar a princesa, desta vez ela decide contar a história de um jovem cavaleiro. Estamos falando do poderoso Fausto, e de como ele, com sua grande força, devastou o campo de batalha rapidamente, como fogo poderoso e destrutivo. Dizem que ele sozinho liderou seus 20 soldados para a vitória, passando por flechas em grande velocidade e derrotando tropas de elite como se fossem crianças simples, tornando-se o herói da guerra anterior. Ela conta tudo isso porque Fausto participará desta guerra, então se eles se adaptarem às suas ordens, podem sobreviver. Sabina pensa que ela está certa, Fausto poderia levar a virgindade de todas. Que ideia boa, princesa! Espera, ele o quê? Bem, essa não era a ideia que a princesa queria dizer. Acho que Zabine confundiu alguma parte da história, coitado do Fausto. Em que problemas nosso protagonista acabou de se meter,
e para piorar a situação, Fausto está chegando à casa da princesa naquele momento. A princesa está nervosa. Ela tem medo que Zabine possa dizer algo estúpido na frente dele, então ela recorre a medidas desesperadas, deixando-a inconsciente e a escondendo para que o jovem Fausto não a veja. Zabine pediu por isso. Está bem, ela pediu por isso. Capítulo 4. Apesar de ser virgem. Passaram-se alguns dias, e todos os cavaleiros da segunda princesa estão se preparando para celebrar, já que a guerra está próxima e talvez seja a última vez que todos se reúnem. Mas com os salários magros da princesa, mal tem o suficiente para qualquer coisa. Zabine dá a má notícia às suas garotas de que o bordel não vai abrir. Todas ficam deprimidas porque não querem morrer de forma tão vergonhosa, mas a vice-capitã tenta aceitar isso. Pois seria estúpido gastar o pouco que tem em um bordel. No entanto, as outras garotas se voltam contra ela, pois todas querem perder a virgindade antes de irem para uma guerra da qual não sabem se voltarão. Elas zombam da vice-capitã durante toda a festa, a ponto de fazê-la chorar. Coitada, ela não fez nada de errado, apenas queria aceitar a realidade. Zabine tenta animar suas garotas, apresentando a segunda opção. É isso mesmo, amigos, estamos falando de Fausto. A princípio, elas não entendem, mas Zabine explica que não há ninguém melhor do que ele para acabar com a virgindade delas, o cavaleiro mais forte do país. Inicialmente, as garotas não acham uma boa ideia. Bem, vamos lembrar que o corpo de Fausto não é o mais bonito deste mundo, os padrões são invertidos, lembram? Porque a grande maioria prefere homens magros e não muito musculosos, andrógenos e afeminados. Mulheres sendo mulheres, exigentes como sempre, enfim seguimos. Mas Zabine as motiva de outra forma, dizendo que há uma possibilidade de que ele escolha uma esposa e a pessoa escolhida deixaria de ser pobre. Agora todas estão motivadas, e assim começa. A batalha sexual para ver quem conquista o casamento com Fausto começa. Tornando-se todas inimigas a partir de agora, mas casar-se é apenas o prêmio extra. O verdadeiro objetivo é fazer Fausto tirar a virgindade de todas, e se tiverem sorte, ele pode fazer isso ao mesmo tempo. A batalha decisiva para conquistar Fausto tem 15 garotas desejando poder estar com o nosso amado protagonista. Quantos de vocês não gostariam de ser ele? Eu gostaria, não vou mentir, mas acho que me quebrariam ao meio. Todas essas garotas são diferentes, com interesses, hobbies e sonhos distintos, mas agora todas compartilham o mesmo objetivo. Mudando para uma cena mais tranquila, a segunda princesa deve se encontrar com sua irmã mais velha. Valéria sempre se sentiu odiada por sua irmã Anastasia, ela até sente que Astarte a odeia. A Anastasia a chamou, mas Valéria chega com muitas ideias na cabeça, como se ela trancasse para que não pudesse liderar a guerra ou como se a matasse naquele mesmo quarto para que ninguém descobrisse. No entanto, o verdadeiro objetivo de Anastasia era prepará-la um pouco antes da Grande Guerra. A Anastasia diz a ela que deve ter muito cuidado com as informações que recebe sobre a guerra, pois muitas vezes podem ser falsas. Mesmo que tudo esteja indo bem, ainda existe a possibilidade de que algo possa ocorrer. Um erro no campo de batalha significa a morte de muitas pessoas e mesmo assim terá que tomar muitas decisões sem se saber o resultado. A Anastasia está preparando sua irmãzinha menor para o pior em um campo de batalha. A Anastasia conta coisas sobre como a guerra é difícil e terrível, perguntando se ela está mentalmente preparada para o pior, até mesmo ver as pessoas que ama e deseja morrer. Bem, quando isso acontecer, ela não deve ficar nervosa, pois deve continuar tomando decisões com a cabeça fria para que ninguém mais se machuque ou morra. Valier está ouvindo o máximo que pode, absorvendo as informações como uma esponja pequena. Mas quando ficou mais interessante, Anastasia acaba, deixando a pobre Valiere querendo mais, mas ela precisa sair porque a guerra está prestes a começar. Anastasia está corando porque ama muito Valiere, mas não pode deixá-la saber para não parecer fraca diante de sua rival pelo trono. Seja como for, não há mais volta. A jovem Valiere precisa enfrentar suas responsabilidades com coragem. Todas as suas tropas estão esperando por ela. Seus 15 guerreiros imbatíveis e Fausto. É hora de começar o inevitável. Marcham corajosamente pela cidade, mostrando que não têm medo de nada, avançam, sim, avançam muito devagar,
Mesmo a jovem Valieri já está cansada disso. Aparentemente, a capitã Zabine está atrasando o grupo porque não consegue carregar o peso de sua armadura, sem contar a ressaca da noite anterior. Vamos lembrar que tiveram uma grande festa de despedida onde beberam álcool a noite toda. Eles parecem realmente inúteis diante das tropas de Fausto. Os escudeiros de Fausto não reclamam e avançam a um bom ritmo, deixando a unidade envergonhada. Mas elas não têm forças para se envergonhar ou reclamar, estão de ressaca, cansadas, sem forças, esperando o momento em que não conseguirão mais avançar. O que aguarda esses pobres guerreiros nesta grande batalha? Zabine atinge seu limite, vomitando bem na frente de Fausto. Mas ele leva isso muito calmo. Ele os entende porque é a primeira vez que essas pessoas estarão em uma guerra real. Deve ser difícil suportar toda a pressão. Zabine está arrasada. Ela gostaria de parar e descansar, mas a guerra não é assim, ela não esperar por ninguém. Se continuarem assim, podem se meter em grandes problemas. Fausto diz que está tudo bem porque estão em uma área segura. Seria mais perigoso ir com esses cavaleiros nessas condições, dando a permissão que eles tanto queriam para poderem descansar. Até a princesa mostra que está um pouco cansada. A princesa tenta descansar, mas as coisas começam a passar por sua mente, a pressão de perder Fausto nubla sua visão, a vergonha social e a possível destruição de sua posição ao trono. Tudo isso a preocupa. Ela também tem muitas inseguranças por sempre ter vivido à sombra de sua irmã, pensando que ninguém esperaria nada dele. Então, por que deveria se esforçar? Por que ela está fazendo tudo isso em primeiro lugar? Mas então ela vê suas garotas, que a amam e a adoram. Elas podem não ser as melhores, mas confiam plenamente nela, o que serve como motivação para continuar avançando. Capítulo 5. Lorde incompetente. As tropas avançam, agora estão de bom humor, até mesmo cantando músicas com letras obviamente um tanto estranhas. O jovem Fausto também não parece estar gostando, nem a princesa, pois estão a constrangendo. Imagine ter que ir para a guerra aguentando mulheres loucas perdendo tempo cantando esse tipo de música. Mas Sabine e suas garotas estão aproveitando como meninas motivadas cheias de esperança, o que é surpreendente, pois, de acordo com as palavras de Fausto, eles vêm marchando assim há 3 dias ouvindo essa terrível música. Valieri já está farta, ordenando as suas tropas para pararem, pois está preocupada que as tropas de Fausto as espanquem. Há uma história que corre de boca a boca que uma assediada pancada até a morte pela escudeira de Faustus, Sabine finalmente se comporta. Fausto só pode rir das situações tão bobas e engraçadas que as tropas de Valieri fazem. Sabine pede desculpas pessoalmente ao grande Fausto, propondo mudar as letras das músicas para uma história sobre o quão corajoso e incrível é nosso protagonista. Mas não há mais tempo para cantar, é hora de levar essa história a sério, pois eles alcançaram o objetivo e a batalha está prestes a começar. Fausto pede a todos que se preparem e fiquem alertas, pois o combate está prestes a começar. A princesa está muito surpresa com a preparação das tropas de Fausto. Vamos lembrar que esta é a primeira vez dela em uma guerra real, maravilhada com as poderosas bestas de suas tropas. A mão direita de Fausto faz estratégias de reconhecimento tentando localizar o inimigo. Ela viu o pior, a vila já foi completamente arrasada, há cadáveres por toda parte. É hora de ficar um pouco sério. À medida que se aproximam um pouco da cidade, conseguem ver os corpos de algumas mulheres com sinais de tortura brutal pelos bandidos, sendo chocante para Sabine e suas guerreiras. Esta é uma cena normal na vida de nosso protagonista, mas a cidade está completamente destruída, o cheiro de sangue se mescla com o ar, corpos em cada canto da cidade, entre a destruição emerge um sobrevivente, uma mulher muito ferida à beira da morte. A princesa a apoia como pode. Agora, em uma cabana mais tranquila, eles analisam mais a situação. Aparentemente, há mais de 100 bandidos contra os quais eles têm que lutar. A sobrevivente explica como foi o saque. Eles chegaram, mataram todas as mulheres e roubaram a riqueza dos homens, o gado, tudo. Eles acabaram com tudo. Fausto a questiona, não confia nela. É estranho que ela ainda esteja viva após um ataque tão mortal. Ela explica que foi atingida por uma balesta.
O ataque a fez cair e permanecer inconsciente. Mesmo assim, Fausto não confia mais nela. Até a princesa Valieri tem suas dúvidas. Bem, o relatório dizia que não havia mais do que 50 homens. Como 50 pessoas poderiam destruir uma cidade tão rapidamente? Na verdade, esse era o caso, pelo menos no início. Era um grupo bastante pequeno que não ultrapassava 50 pessoas, mas outro grupo de bandidos maiores absorveu o primeiro, tornando-se um grupo ainda maior. O que parecia uma missão simples de caça está se transformando em uma missão realmente perigosa. Parece que tudo isso aconteceu devido a uma disputa pelo trono de duas irmãs como Valieri e Anastasia, mas a que a irmã mais velha venceu. Só que ela não ousou. Para encerrar a vida de sua irmãzinha porque a amava, ela está aproveitando a inocência de sua irmã mais velha, escolheu formar uma facção rebelde que se rebelaria contra as tropas de sua irmã, criando uma guerra que saiu do controle. Isso mesmo, a cidade não foi atacada por bandidos, mas pela irmã mais nova rebelde, Carolina von Bozel. Eles foram atacados por um nobre e um exército treinado. Isso não é mais apenas uma guerra comum, é uma guerra contra tropas de elite. Estima-se que o exército dela deve estar armado até os dentes. A situação mudou drasticamente, Valieri está muito preocupada. Se enfrentar bandidos já era perigoso, imagine enfrentar tropas armadas. Mesmo assim, Fausto continua desconfiando das palavras dessa garota. Como ela sabe tanto sobre a situação? Aparentemente, ela sabe porque foram avisados um dia antes. A cidade teve um aviso que ignoraram. A irmã mais velha, que é a atual rainha, os alertou com um dia de antecedência de que sua irmã estava atacando as cidades vizinhas. No entanto, foram eles que decidiram não escapar. Acreditavam que seria a melhor ideia esconder as pessoas, proteger a riqueza e se preparar para lutar por suas terras. Mas todos sabemos que essa foi a pior decisão. A garota está triste por não ter podido lutar mais, mas Valieri a abraça, dizendo que sua informação é valiosa e que indiretamente salvou vidas. A princesa Valerie tenta perguntar a Fausto o que devem fazer agora. Nosso protagonista, um bastardo de guerra, analisa a situação do inimigo. Ele acredita que não deveriam mais estar na área, porque o objetivo deles é avançar para a fronteira e escapar desta cidade. Mesmo que tentassem persegui-los, não poderiam fazer nada, pois têm um número maior de soldados e bem treinados. A única coisa que poderiam fazer é esperar reforços. É possível que os enviem, pois Astarte tem suas tropas por perto, então deveriam enviá-las ali. O problema é que, neste mundo, próximo significa pelo menos 2 dias. Mesmo que o façam o mais rápido possível, resistir por 2 dias contra um exército armado seria ir para a morte. Eles são menos de 40 pessoas, não poderiam durar tanto tempo em combate. Mas a princesa Valieri está desesperada, não pode falhar dessa maneira, é proibido. Mesmo que lutar signifique desistir de sua vida e da vida de seus guerreiros, mas Sabine tenta tranquilizá-la dizendo que estão prontos para qualquer coisa, pois esta é a oportunidade perfeita para mostrar que são verdadeiros guerreiros. Se vencerem, retornariam como os heróis que sempre sonharam, com muito dinheiro e homens. A única coisa que precisam é que a nossa princesa ordene que fiquem e lute. A bela princesa, antes de tomar uma decisão, ela quer ouvir a opinião de Fausto. Ele diz a ela que a opção mais sensata seria aceitar a derrota, se retirar por enquanto, não importa o quanto seu orgulho doa. Essa é a opção que evitaria que alguém morresse. Ela não quer perder ninguém à toa. Capítulo 6. Noblesse oblige. Valieri está pensativa, se perguntando o que deve fazer a partir de agora, pois como as coisas estão, ela não poderá cumprir sua primeira missão de caçar bandido. A pequena princesa Valieri nem sequer pode proteger um pequeno povoado. Angustiada com a situação, ela decide que terá que viver na vergonha pelo resto de sua vida. Após sair da cabana, Valieri se depara com uma situação ainda mais complicada, pois as pessoas do povoado estão agitadas, rogando à pequena princesa Valieri que salve seu povoado, agradecendo a ela por vir justamente para salvar esse povoado, dizendo que ela é sua única esperança. Valieri está abalada pois não vê como salvar esse povoado com sua habilidade.
Em meio a essa situação, Fausto aparece e diz à princesa que deixe essa situação com eles. Enquanto isso, Zabine avisa as tropas para se preparar para a retirada. Alguns aldeões, não satisfeitos com a explicação de Fausto que eles vão ter que recuar e buscar reforços, correm em direção à princesa suplicando que os salvem. Vendo que a pequena princesa é estabalada nessa situação, Zabine toma a frente para solucionar esta situação. E a forma que ela usa é, bem, inusitada para resolver isso. Zabine começa a agredir os camponeses dizendo para eles não se aproximarem da princesa assim tão casualmente. Em meio a esta comoção, alguns soldados incentivam Zabine, enquanto Fausto e seu braço direito apenas observam a situação. A pequena princesa Valiere pede que Zabine pare, mas os aldeões provocam ainda mais, dizendo que como podem soldados estarem atacando eles, reclamando e perguntando se por acaso eles estão ali para trazer mais sofrimento ao povo. Zabine, ainda mais irritada, começa a expor seu ponto de vista, dizendo para que todos se calem, pois enquanto o povoado estava sendo atacado, muitas pessoas não fizeram nada, apenas se esconderam. E isso é visto muito claramente, pois muitas pessoas não têm sequer um arranhão. Mesmo os aldeões falando que muitas morreram para proteger seus entes queridos, a Zabine os insulta ainda mais, perguntando por que não estão todos esgotados de tanto lutar, por acaso não mexeram nem sequer um dedo enquanto os outros lutavam. Zabine os chamam de escória, e que não se aproximem da princesa, caso contrário ela os matará, e que não os envolva em seus problemas. Nesse momento, a Valiere, ainda assustada com toda essa situação, e pede a Fausto que intervenha e pare Zabine, antes que diga algo que possa se arrepender. Enquanto isso, Zabine continua inflamando o povoado, até que um aldeão pergunta se Sua Alteza e os cavaleiros não os ajudarão, e Zabine diz que a princesa e seus soldados vão resgatar os homens sem necessidade que ele peça isso, mas não tem como faz isso com seu pouco número nesse momento. Tudo isso era um plano da Zabine para inflamar os aldeões a se juntarem, para formar uma milícia e assim poderem ir atrás dos bandidos. Com isso, Zabine conquistou a um número de 40 aldeões dispostos a ser uma milícia e ir atrás dos bandidos. Agora, com uma milícia de 40 aldeões, Zabine questiona Fausto se com isso seria suficiente para que possam ir atrás dos bandidos. Fausto elogia Zabine por esse feito, mas questiona que isso não é uma atitude de um nobre e ainda mais de um guarda pessoal da princesa. Zabine não liga para isso, ela só quer saber agora qual o melhor plano para capturar os bandidos. Fausto informa um plano viável para capturar os bandidos, mas eles estão por volta de 3 dias para alcançar a fronteira e fugirem, e com aldeões ainda seria complicado alcançar tal feito de capturar os bandidos, e eles precisam de comandantes para milícia e organização. Os soldados da princesa indicam um aldeão que lutou como os bandidos anteriormente, para que ela lidere a milícia, e com isso eles estão prontos para partirem na caçada dos bandidos. Mas nesse momento, Valiere fica agitada, questionando Zabine quem autorizou ela a fazer tudo isso, pois o plano era voltar à capital já que não tem número suficiente para a missão. Os aldeões questionam a princesa se ela os está abandonando mesmo agora que eles estão dispostos a lutar. A princesa Valiere, ainda em pânico, lamenta a situação que eles estão, mas ela já decidiu que vão voltar, e é para eles deixarem de balbuciar como chimpanzés querendo ser heróis, e que ela está tão assustada, que não sabe mais o que dizer. E já em lágrimas, diz que estão voltando à capital real, pois tem medo de morrer. Valiere se encontrava diante de uma situação inesperada, lembrando as palavras de sua irmã mais velha sobre a imprevisibilidade do campo de batalha. Estava relutante em aceitar a realidade, mas ouviu as palavras de Fausto, seu conselheiro, sugerindo desistir da perseguição após o fracasso da primeira campanha. Isso significaria a destituição de Fausto e sua transferência para servir a sua irmã mais velha, Anastasia. Valiere se perguntou se esse seria seu fim, uma conclusão adequada para alguém comum. Reconheceu a validade da opinião de Fausto, mesmo que isso significasse desistir da perseguição. Valiere enfrentou um dilema ao considerar a retirada da perseguição. Sabia que essa decisão resultaria em críticas e ridicularização por parte dos nobres e do povo, que não estavam cientes das circunstâncias. Ela se viu imaginando o escárnio que enfrentaria ao retornar ao Palácio Real. No entanto, sentindo-se sem opções, Valiere decidiu recuar. Percebeu que já não podia sacrificar a vida de seus guardas e de Fausto. Assim,
Resignada ao seu destino como uma princesa inútil, Valiere planejou retirar-se para o mosteiro quando sua irmã mais velha assumisse o trono. Com um sorriso irônico, comunicou sua decisão a Fausto e saiu da sala acompanhada por Sabine. Ao sair do quarto, Valiere se deparou com os apelos desesperados dos sobreviventes do pequeno vilarejo, que imploravam pelo retorno de seus entes queridos. No entanto, Valiere não pôde responder. Sentiu-se impotente diante da angústia dos aldeões e da responsabilidade que carregava como segunda princesa. Sabine instou os residentes a não se apegarem a ela, mas a se unirem para resistir. Valiere sentiu uma mistura de surpresa e determinação. Queria impedir Sabine, mas também reconhecia a verdade em suas palavras. Valiere voltou-se para Fausto, buscando sua ajuda para conter Sabine. Estava confusa sobre como proceder diante da situação, mas sentia que precisava agir de alguma forma para proteger as pessoas e honrar sua responsabilidade como líder. Valiere ouviu as palavras de Sabine com uma mistura de emoções. Estava impressionada com sua paixão e determinação para inspirar as pessoas a resistirem, mas também se sentia desconfortável com a forma como ela estava abordando a situação. Enquanto ouvia as palavras inflamadas de Sabine, Valiere se sentiu dividida entre a admiração por sua valentia e a preocupação com as consequências de suas ações impulsivas. Sabia que precisava encontrar uma maneira de equilibrar a necessidade de proteger as pessoas com a responsabilidade de liderar com sabedoria. Quando Sabine provocou ainda mais as mulheres e incentivou sua determinação, Valiere se sentiu cada vez mais dividida. Queria ajudar aquelas mulheres a alcançarem seus objetivos, mas também sabia que a situação era complexa e perigosa. Ao ouvir as vozes decididas das mulheres e ver sua determinação inabalável, Valiere sentiu uma nova onda de admiração por elas. Sabia que essas mulheres estavam dispostas a arriscar tudo para trazer de volta seus entes queridos, e isso a comoveu. Quando Fausto expressou suas preocupações sobre o plano de Sabine, Valiere concordou com ele. Sabia que era importante considerar todas as consequências antes de agir, e não queria que o povo da vila se colocasse em perigo desnecessariamente. Enquanto as mulheres continuavam suplicando por justiça e vingança, Valiere se sentiu cada vez mais decidida a encontrar uma solução que pudesse ajudá-las sem colocá-las em perigo. A determinação de Fausto e Valiere em enfrentar Caroline e buscar justiça pelas atrocidades cometidas era evidente. Embora inicialmente tivessem considerado a retirada, a revolta das mulheres da vila e a influência de Sabine os levaram a reconsiderar. Agora, estavam comprometidos com a missão de confrontar Caroline e garantir que ela pagasse por suas ações. Ao ver a determinação de Valiere em apoiar a causa e sua disposição para agir, Fausto se surpreendeu, mas também reconheceu a importância de seu apoio. Juntos, decidiram avançar com o plano de confrontar Caroline, liderando os soldados e a milícia do vilarejo. A atmosfera era tensa enquanto as tropas se preparavam para retomar a marcha. Helga, a comandante escudeira, questiona seu colega sobre seu arrependimento em continuar com a missão. Ele responde que é tarde demais para voltar atrás, já que a segunda princesa já deu o aval e está tentando garantir que um governante pague uma grande soma em despesas de guerra, ou dinheiro de desculpas. Ele concorda que esse governante deve ser depenado. Helga então sugere, meio de brincadeira, que ele deveria se casar com a cavaleira Sabine. Ele se surpreende e pede que isso seja uma piada, mas Helga parece levar a ideia a sério, embora entenda parcialmente as intenções de Fausto Sama. Ele protesta que Sabine, sendo uma demonia, nunca seria aceita pelos cidadãos. No entanto, Helga considera Sabine de maneira mais compreensiva, apesar de suas ações. Ele explica a Helga a importância dos impostos recebidos e os deveres dos nobres, proteger o povo. Enviar pessoas à morte, argumenta. Contradiz esse papel. Helga responde que, se necessário, os cidadãos do feudo lutariam para proteger suas terras, demonstrando determinação e compreensão da relação de proteção mútua entre a rainha Rezelote e o povo do território de Polidoro. Além disso, deixa claro que tanto Valiere quanto Sabine são garotas muito amáveis e ela gosta delas. Percebendo a diferença de perspectivas culturais, ele se cansa de explicar as ações de Sabine. Admite que não gosta de Sabine, apesar de sua habilidade como oradora, e expressa preocupação pela influência de Sabine sobre a jovem princesa Valiere e pelo futuro. Capítulo 7.
Algo importante. No castelo da rainha Rieselote, impaciente com a situação, ela questiona Astarte sobre sua preparação para a mobilização de 200 soldados, respondendo à pressão da rainha com calma e determinação. Ela explica que a preparação para a marcha não pode ser feita rapidamente, pois envolve diversos aspectos, desde armas e provisões até a rota esperada do inimigo. Especialmente importante é a rota de marcha dos soldados, já que um erro poderia levá-los diretamente à fronteira de Vilendor. Apesar da urgência da situação, Astarte nota que até mesmo a rainha Rieselote entende a complexidade da preparação. No entanto, a rainha parece impaciente, exigindo rapidez. Astarte suspira profundamente, consciente das dificuldades que enfrenta. Quanto à antecipação da rota de marcha do inimigo, Astarte consultou a primeira princesa, Anastasia, reconhecida por sua mente clara e visão estratégica. Embora sinta que deveria ser a conselheira da primeira princesa, Astarte acabou consultando a questão com Anastasia. Juntas, concordaram que o ponto marcado no mapa era o lugar onde Caroline, a segunda filha do governante da cidade, provavelmente escaparia. Apesar da distância desse ponto, Astarte considera a possibilidade de chegar a tempo. Ela pondera sobre os atrasos que podem ocorrer durante a marcha, desde tentativas de interceptar Caroline até problemas como carroças quebradas. No entanto, ainda mantém a esperança de que possam chegar a tempo para deter Caroline antes que ela alcance outros territórios. Astarte se prepara para a campanha de Vilendor, destacando as complexidades estratégicas e os desafios logísticos envolvidos na mobilização militar. Apesar de todas as incertezas, Astarte sente que não pode deixar de enviar reforços enquanto houver uma possibilidade de sucesso. Solta outro suspiro, expressando sua preocupação com a situação de Valiere, a filha da rainha. Em uma conversa franca com a rainha, Astarte questiona a súbita afabilidade da monarca, lembrando-a de que Valiere é apenas uma reserva decorativa. Embora a rainha declare que não quer que Valiere morra, Astarte ainda questiona se a princesa é verdadeiramente amada. Astarte recorda que a rainha ameaçou demitir Fausto como conselheiro caso a princesa falhasse em sua primeira campanha. Astarte expressa a esperança de que, se a guarda não agir de forma irracional e não obrigar Valiere a tomar decisões prejudiciais, tudo sairá bem. No entanto, a rainha Rieselote se alarma com essa sugestão, murmurando irritada sobre a ideia de que a guarda possa agir como chimpanzés. Astarte expressa seu desgosto pela mediocridade e informa que foi a própria rainha quem designou essa guarda para a segunda princesa. A rainha reflete que pensou que, sendo segundas e terceiras filhas de nobres, elas teriam alguma formação marcial e militar, mas descobriu que eram péssimas, lamentando assim a terrível situação em que colocou suas filhas. E então afirma a Astarte que, de qualquer forma, trata-se de um membro da família real que está em perigo. Astarte reforça a urgência de punir Caroline pelo ataque ao território sob seu controle direto e pelo sequestro de pessoas, destacando a importância de proteger a reputação da família real. Em sua marcha, os cavaleiros de Caroline dirigiam-se para a linha fronteiriça de Vilendor com dezenas de soldados, esperando que lá tivessem asilo. Caroline e seus seguidores discutem a possibilidade de buscar asilo em Vilendor. Mesmo diante da fuga iminente, Caroline se recusa a abandonar seu grupo, mostrando lealdade e responsabilidade. Caroline reflete sobre seu fracasso na disputa sucessória, reconhecendo sua própria incompetência e lamentando as oportunidades perdidas de formar alianças e estabelecer uma base de apoio mais sólida. Enquanto Caroline se afunda no arrependimento, seus escudeiros demonstram uma devoção inabalável. Caroline lembra a perda de seu marido, filha e escudeiro, reconhecendo a profundidade de seus erros. Recorda que sempre se destacou no serviço militar e na governança ajudando seu reino, e ainda assim foi sua irmã quem foi escolhida como sucessora. Quando estava prestes a tomar esse posto, os cavaleiros vassalos do reino a traíram. E agora, o único que lhe resta é proteger esses poucos soldados e cruzar a fronteira. Capítulo 8. Grande aposta. Nessa bela manhã cheia de energia, as tropas avançam, estão de bom humor, como sempre, cantam aquelas músicas com letras um tanto estranhas. Bem, já podem ver ali, uma das garotas interrompe essa cantoria informando que, já que vão ser bastante recompensadas em sua primeira batalha, por que não fazer uma grande aposta?
Ao ouvir isso, as outras imediatamente concordam. Nesse momento, a vice-capitã Hannah as interrompe pedindo que parem de dizer essas tolices enquanto marcham, já que devem dar o exemplo como cavaleiras que são. As garotas dizem para ela se juntar a elas, pois se alguma delas morrer nesta batalha, nunca mais se verão. Valieri olha para suas tropas, e ao ver sua comandante, abre um largo sorriso. Assim, Valieri dá sua aprovação para que façam o que quiserem. Agora esses soldados vão começar seu jogo e será um jogo de adivinhações. Quem adivinhar onde está Caroline, ganha. Zabine diz para deixar Hannah começar e todas as garotas a incentivam para que dê um palpite sobre onde está Caroline, enquanto zombam dela para que, pelo menos, mostre que seu espírito não é de uma virgem. Então, a vice-capitã faz sua previsão e diz que Caroline está logo atrás daquela colina. As garotas começam a zombar dela, pois, como Fausto havia dito, Caroline e suas tropas já estão há dias de viagem à frente delas. Correm para subir a colina enquanto zombam da vice-capitã Hannah, dizendo que só uma virgem poderia se enganar dessa maneira. Enquanto sobem a colina continuando com suas marchas, Zabine é a primeira a parar no topo ao avistar algo. Nesse momento, todas ficam espantadas, perguntando-se por que ainda estão por ali. 6 dias depois de iniciar a marcha desde a capital, a menos de 2 dias de sua saída do vilarejo, as tropas se encontraram com o inimigo. 15 guardas da segunda princesa, 20 escudeiros sob o comando de Fausto e 30 aldeões, somando um total de 65 pessoas além da segunda princesa e do Lorde Fausto Polidoro. Fausto assume a liderança ao perceber que alcançaram as forças de Caroline perto da fronteira de Vilendor. Cerca de 100 inimigos são visíveis à distância, preparando-se para o iminente confronto. Diante da pergunta sobre o que fazer, Fausto reflete sobre sua posição como conselheiro e a inexperiência de Valieri como comandante supremo em sua primeira campanha. Nota que, em situações semelhantes, a primeira princesa Anastasia ou a duquesa Astarte normalmente dariam suas opiniões antes de consultá-lo. Fausto observa as forças de Caroline à frente e sugere que o inimigo pode ter binóculos, já que o campo aberto permitiria uma visão clara à distância, e enfatiza que Caroline provavelmente se encontra em um ponto mais distante. Murmura confiantemente suas observações, demonstrando sua atenção aos detalhes e sua capacidade de análise da situação. Os perseguidores, incluindo Fausto e sua equipe, foram notados por Caroline, e agora sua próxima ação dependia dela. Fausto teme uma guerra total, já que isso resultaria em danos significativos. Ao receber o relatório de Helga, que observava com binóculos, de que o inimigo se dividiu em 2, Fausto suspeita de uma fuga planejada por Caroline, utilizando os bandidos como peões. Agradecendo por não ter que enfrentar uma batalha em plena força, Fausto instrui Helga a preparar seu pessoal para a batalha. Em seguida, comunica suas instruções à segunda princesa Valieri, explicando que sua estratégia é dispersar os peixes pequenos, ou seja, massacrar os bandidos sem lhes dar oportunidade de lutar. Valieri concorda com o enfoque. Fausto pede a Helga que cuide bem da princesa e ela informa que, se necessário, arrastará a princesa de volta ao castelo, não importa o que aconteça. Fausto sorri, perguntando se ela está brincando. Nesse momento, preparando-se para o iminente confronto, Fausto dá o sinal para o ataque, começando a batalha com determinação. Enquanto Fausto desce a colina em direção aos seus inimigos, estes murmuram perguntando-se se estão sendo subestimados. Enquanto isso, 5 escudeiros preparavam a besta, todas as etapas para disparar já estavam completas, restando apenas puxar o gatilho. Fausto ordena a seus soldados que se concentrem em eliminar os arqueiros inimigos com a besta antes de qualquer outra ação. Fausto começa a eliminar os inimigos enquanto eles tentam não temê-lo, dizendo que é apenas um homem. Fausto revela sua determinação de eliminá-los devido à sua capacidade de distrair e frustrar, mesmo que não representem uma grande ameaça. Decidido a enfrentar o inimigo, Fausto, em um gesto de desafio e determinação, anuncia sua presença e suas intenções ao inimigo. Meu nome é Fausto von Polidoro. Aqueles que querem morrer, avancem. O medo se espalhou rapidamente pelo acampamento inimigo quando Fausto von Polidoro, o único cavaleiro masculino no reino de Anhalt, avançou à frente dos demais. Conhecido como o Cavaleiro da Ira e considerado o mais forte do reino, seu nome inspirava temor entre seus oponentes.
Apesar de tais apelidos não serem exatamente lisonjeiros, em momentos como aquele, Fausto estava agradecido por ter tal reputação. Montado em seu imponente cavalo, Fausto avançava à frente de seus soldados, sua grande espada em mãos, uma relíquia transmitida por gerações. Com habilidade e precisão, derrubava vários bandidos, reduzindo suas forças para igualar o número de seus próprios soldados. Nesse momento da batalha, Helga pede aos arqueiros que recarreguem suas bestas e Sabine pede que olhem pelos binóculos e percebe que as carroças se dividiram. Uma delas levava os homens e crianças sequestrados sob o comando da rainha, enquanto a outra transportava Caroline. Valieri pergunta o que Sabine vai fazer, e nesse momento Sabine finge ser Astarte, gritando para que todos a ouçam. Ela diz: "Meu nome é Georgine von Astarte. Fez um bom trabalho, Cavaleiro da Ira, verdadeiramente o mais forte. Eu também sou muito forte, sendo chamada de executora." Impressionada com nossa magnífica luta, aquela covarde da Caroline se separou e fugiu com nosso grande exército. Não podemos persegui-la. Lorde Polidoro, você pode alcançá-la. Assim, Sabine fez Fausto saber sobre as duas carroças à frente do exército de Caroline que estavam fugindo. Fausto refletiu sobre qual das carroças era a correta, supondo que Caroline estaria na menor. Com essa conclusão em mente, esperou pacientemente pelo próximo avanço. Com o apoio de suas tropas, que gritavam que entrariam na batalha já que aquele era o exército da Duquesa Astarte com mais de 1000 soldados designado pela própria princesa, ao ouvir isso, os bandidos começaram a se apavorar, perguntando-se se realmente era Astarte a executora com um exército de mais de 1000 soldados. Assim, Valieri dá a ordem para que Fausto vá capturar Caroline, pois estão contando com ele. Então, Fausto von Polidoro, conhecido como o Cavaleiro da Ira, entendendo as ordens, deseja boa sorte a todos na batalha e parte em direção a Caroline. Era como se o julgamento estivesse chegando, com o Cavaleiro da Ira pronto para julgá-la, já que ela havia se tornado uma figura maligna aos seus olhos. E aí, apaixonados por esse tipo de conteúdo exótico, gostaram? Se você curtiu esse resumo incrível e quer garantir que não vai perder nenhum conteúdo emocionante, inscreva-se agora mesmo no nosso canal. Não deixe essa oportunidade passar, clique no botão de inscrição e faça parte da nossa comunidade. Muito obrigado, deixe seu comentário e nos vemos no próximo vídeo.